pessoal, tudo bem? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais são os 5 livros que eu amo, mas que ninguém conhece ou quase ninguém conhece. Faz alguns dias que eu perguntei lá no YouTube, né? Eu fiz uma enquete perguntando se vocês gostariam que o próximo vídeo fosse dos 5 livros que eu amo, mas que ninguém conhece, ou dos 5 livros que eu amei e 5 livros que eu não gostei em 2018. E vocês escolheram pela enquete os 5 livros que eu amo e que ninguém conhece, ou quase ninguém conhece, que é o tema do vídeo de hoje. O primeiro livro que eu tenho certeza que ninguém conhece, ou assim, ó, talvez uma pessoa que assistir esse vídeo talvez saiba, é esse aqui, que é o Minos, do Marcos Villatoro. Esse livro aqui é um livro policial que eu encontrei há alguns anos em um sebo, comprei, fiz a leitura e eu me apaixonei por essa história, mas eu simplesmente não encontro esse livro em lugar nenhum. Eu nunca vi esse livro em biblioteca, não vejo esse livro para vender. Eu acho que foi impresso uma tiragem e acabou. Esse livro aqui foi publicado aqui no Brasil em 2005 por uma editora que não existe mais, que é a Landscape. Nesse livro aqui a gente vai ter como protagonista a detetive Romilha Chacon, ou Romilha Chacon, não sei muito bem. Ela é uma detetive de origem latina e ela vai perseguir um serial killer chamado Minos. O Minos, ele é o demônio mítico da Divina Comédia do Dante, né? Ele é esse demônio que ele encaminha as almas dos pecadores para o inferno e para os círculos do inferno. Então, esse serial killer aqui, ele mata as pessoas de acordo com os pecados que elas cometem em vida. E uma das pessoas que ele assassina é a irmã da Romilha Chacon. Então, ela tem meio que essa ideia de que ela precisa encontrar ele, e esse livro é essa caçada. É um livro, assim, muito bom, a história é boa, a mitologia de Dante ali envolvida nos crimes também é interessante. E a Romilha é um personagem muito incrível, eu fico muito feliz toda vez que eu leio o livro e fico também triste porque ninguém conhece a Romilha, ela é muito legal. Enfim, é um livro muito bom, eu adoro, é um dos melhores livros policiais que eu já li e, infelizmente, ninguém conhece ele. O segundo livro que eu sou apaixonada, que quase ninguém conhece, é O Historiador, da Elizabeth Kustova. Eu já falei desse livro aqui no canal em algum momento. Ele foi publicado aqui no Brasil em 2005 e ele é um livro que vai falar sobre a caçada ao Conde Vlad Drácula. Ele é um livro que tem ali essa temática de fundo. Ele é um livro que a autora demorou 10 anos para escrever, para bolar toda essa história, porque esse livro aqui, ele tem uma extensa pesquisa arqueológica, geográfica, então é um livrão mesmo. A letra desse livro, gente, é mínima, tipo, é muito pequena mesmo, demora um tempo para ler, ele é bem maciço, ele é bem condensado, e a história vai seguir uma série de personagens que vão para vários países nessa viagem, tentando buscar os rastros do Conde Drácula, e a narrativa se intercala entre presente e passado, entre um personagem e o outro, e você é o tipo de livro que você tem que gostar de história para realmente conseguir aproveitar bem tudo isso, porque você realmente percebe que esse era o foco da autora. Tem muita história, tem muita geografia, tem pesquisa antropológica, ele é um livro assim muito denso. Eu fiquei apaixonada quando eu li, porque esse aqui é o tipo de livro que quando você faz a leitura, você tem que parar e fazer pesquisa enquanto lê. Não dá pra você só ler e acabou. Você tem que parar, pegar os lugares, botar na internet, procurar, verificar aquela informação, porque ele é um livro que ele vai se instigando a aprender junto com ele. É o tipo de livro que não conquista todo mundo, né? Quem tá mais a fim de uma história mais rápida, mais fácil de desenvolver, talvez não curta tanto. Eu li algumas resenhas que falaram exatamente isso, que o livro demora muito, que o livro é enrolado e tal, mas assim, pra mim, que gosto de história, que gosto, né, desse olhar histórico, é um livro incrível e eu fiquei com muita vontade de conhecer os lugares que ela cita nesse livro por causa da história. Uma das minhas vontades um dia é ir pra Romênia, é ir pra Bulgária, enfim, pra conhecer os lugares desse livro, porque eu fiquei muito encantada com eles por causa da história. O terceiro livro que eu amo e que ninguém conhece é um livro chamado Flores na Tempestade, da Lauren Kinsale. E o motivo talvez de ninguém conhecer esse livro é porque ele foi publicado só em Portugal, ele não foi publicado aqui. Eu li o e-book dele e, gente, essa história é um dos romances
de época mais lindos que eu já li na minha vida. Ele é muito incrível, eu sou apaixonada por essa história. Eu gostaria muito que ela fosse publicada aqui no Brasil para poder fazer a releitura dele. E esse livro, ele é muito complexo também. E ele vai contar a história da Maddie e do Christian. O Christian é um libertino inglês, muitíssimo inteligente, mas que vive na farra. E a Maddie, ela é uma menina que faz parte da sociedade Quaker, então ela tem vários preceitos religiosos muito rígidos, ela é muito simples, ela é muito acanhada. E o Christian, um dia ele vai sofrer um AVC, um acidente vascular cerebral. Só que eles estão no século XIX. Não havia nenhum conhecimento científico sobre sobre o AVC, sobre esse tipo de problema. Então o Christian, assim que ele tem esse ataque, ele é jogado no manicômio pela família, porque ele não consegue mais se expressar, ele tem problema de movimentos, ele não consegue mais ler, as memórias dele ficam confusas, ele não consegue mais organizar os pensamentos de forma correta. E como ninguém naquela época tinha nenhum conhecimento sobre essa causa, ele é colocado no manicômio considerado louco. E a família quer que ele fique lá para que ela consiga manejar a herança dele. Nesse ínterim, quando ele tá no manicômio, a Maddie, ela vai conhecer ele lá, porque ela vai ajudar os pacientes. E ela vai perceber que esse homem não está maluco, ele só está preso num corpo que não está mais funcionando. E aos poucos ela vai tentar ajudar ele a se reerguer. E é uma história tão linda, mas ela é tão linda que eu não sei nem falar. Eu até precisaria reler ela, né, de tanto que eu gostei. E o mais incrível desse livro é que você tem esse homem que ele tá preso num corpo que não tá mais funcionando direito, né? E ele tem que reaprender a fazer tudo, ele tem que reaprender a falar, a escrever, a organizar os pensamentos, porque ele não consegue organizar os próprios pensamentos. E isso no livro é uma coisa muito interessante, porque a gente acompanha o pensamento dele que vai, que volta, e ele fica com muita raiva, ele fica muito bravo com aquela situação. E a Maddie é essa menina. Ela, como eu falei, ela é quaker, ela tem certos preceitos e tal, ela não tem nada a ver com a vida que ele levava antes, mas ela vai ser a única pessoa a entender e a compreender ele e tentar ajudar. É um livro lindo, é um livro maravilhoso, quem gosta de romance de época precisa fazer essa leitura, e eu espero sinceramente que ele seja publicado aqui em algum momento. O quarto livro que eu amo e que quase ninguém conhece, porque esse aqui já foi publicado aqui no Brasil e ele tem uma certa, digamos, fama assim, é o História Secreta da Donna Tartt. Esse livro aqui, ele é muito venerado fora do Brasil. Eu encontrei ele por causa do Tumblr, porque no Tumblr, gente, esse livro aqui, ele é como se fosse um deus. Todo mundo no Tumblr gosta dessa história. E eu vi os posts lá e tal, resolvi ler, né? Eu queria saber o que era essa tal dessa História Secreta da Donna Tartt. E esse aqui é um dos melhores livros que eu já li na vida. Só que aqui eu não vejo muita gente falando dele e tal. Ele foi publicado aqui pela Companhia das Letras em 2010, se não me falha a memória. E esse livro aqui tem uma história muito interessante. A história desse livro é a seguinte: você tem um grupo de jovens que vai estudar nessa escola para elite, né, nessa universidade para elite. O nosso narrador principal é o Richard, que é um menino pobre, que ele acaba ganhando uma bolsa nessa escola, e ele vai acabar se tornando amigo desse grupo de elite intelectual que existe na faculdade. E no início do livro, logo nas primeiras páginas, e isso não é um spoiler, você vai descobrir que eles mataram uma pessoa. E a jornada do livro é para você entender por que eles mataram essa pessoa e o que fez, né, a cabeça deles, por que eles chegaram a esse momento, né? O que levou essas pessoas, esse grupo de jovens a matar uma outra. E essa é a jornada desse livro. Esse livro fala muito sobre o ideal de beleza e de perfeição grego, vai falar sobre mitologia. Os alunos aqui, eles estudam, né, a Grécia, eles fazem estudo da filosofia grega, então tem esse pano de fundo também. Os personagens desse livro são muito densos, muito interessantes, eles são um diferente do outro, cada um tem suas características muito profundas, e ele vai falar sobre essa questão do crime e da punição, né? E, enfim, os ideais de beleza que esses alunos tanto pregam. E o quinto e último livro que eu amo e quase ninguém conhece é Cega, da Karen Slaughter. A Karen Slaughter, hoje em dia, ela tá super conhecida no Brasil porque vários romances dela recentes estão sendo publicados aqui. Mas Cega foi, se não me engano, o primeiro livro dela publicado no Brasil em 2005. E esse livro não foi mais republicado, então ele é um livro muito difícil de achar e eu acho que é por isso que quase ninguém conhece. Eu li ele na época na biblioteca que eu frequentava, eu não encontro ele para comprar, é muito difícil. E ele foi o meu primeiro contato com a autora, foi o contato que fez com que eu me apaixonasse por ela, então é um livro que eu realmente devoto assim, uma grande afeição por ele. Cega vai se passar então no condado de
Gant, e ele é o primeiro livro da série da médica Sarah Linton. A Sarah é uma médica pediatra, mas ela vai ter que agir como médica legista nas histórias. E vai ter essa moça que vai ser assassinada, ela é cega e ela vai ser assassinada de uma forma muito brutal. A Sarah é quem vai fazer a necropsia dessa menina. E logo depois um novo corpo aparece e ele é colocado em cima do carro da Sarah Linton, o que torna a história muito pessoal para ela. E quando a Sarah vai, enfim, identificar esse corpo, ela percebe que a menina está viva. É um livro assim que quando eu li, eu fiquei chocadíssima. Aliás, se você procurar resenhas desse livro, as resenhas vão meio que dar esse tom. É um livro muito pesado em relação à violência, mas muito mesmo. Eu já tô meio que acostumada com a Karen Slaughter agora, né? Eu já peguei o ritmo, eu sei que ela é muito cruel nas suas descrições. Só que esse foi o meu primeiro contato com ela, então foi o meu primeiro choque. Eu fiquei. Opa! Foi pesado na época, e eu lembro que eu curti muito o jeito com que ela levava a história, e a Sarah Linton também era um personagem interessante e tal. Então é um livro assim que eu devoto um carinho muito grande por ele, porque ele foi meu primeiro Karen Slaughter, e eu gostaria muito que esse livro fosse reeditado e republicado no Brasil, porque a gente precisa de mais Karen Slaughter nesse país. Enfim, é um livro que eu sou apaixonada, e para os amantes de literatura policial mais densa, mais pesada, é uma super indicação. Então é isso, pessoal. Esses foram os 5 livros que eu amo e ninguém conhece, ou quase ninguém conhece. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram algum desses livros, não me deixem sozinha, comentem aqui embaixo. E eu queria perguntar para vocês, existe algum livro que você ama e ninguém conhece? Porque se for o caso, eu gostaria de conhecer esse livro também. Então é isso, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Beijos, a gente se vê no próximo vídeo.